Gênesis capítulo 3, versículo 8. Eu vou pedir para que você não feche sua Bíblia, para que a gente continue observando o texto a noite toda. Gênesis capítulo 3, versículo 8, nós vamos ler do 8 até o 24. Diz o seguinte: ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e a sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde estás? O homem respondeu: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu, por isso me escondi. Deus perguntou-lhe outra vez: quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore da qual te ordenei a não comeste? Respondeu então o homem: a mulher que me deste deu-me da árvore e eu comi. E o Senhor Deus perguntou à mulher: quem foi que fizeste? O que foi que fizeste? E ela respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente: porque fizeste isso, será maldita dentre todo o gado, entre todos os animais do campo, andarás sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. E disse a mulher: multiplicarei grandemente a tua dor na gravidez. Com dor dará luz aos filhos, e o teu desejo será para com o teu marido, e ele te dominará. E disse para o homem: porque deste ouvido à voz da mulher e comeste da árvore da qual te ordenei, não comerás dela. Maldita é a terra por tua causa. Com sofrimento comerá dela todos os dias da sua vida. Ela te produzirá espinhos e ervas daninhas, e terás de comer das plantas do campo. Do suor do seu rosto comerá o teu pão, até que torne a terra, pois dela foste tirado, porque és pó e do pó tornará. Adão chamou Eva, a sua mulher, porque ela foi a mãe de todo ser vivente. E o Senhor Deus fez roupas de peles para Adão e a sua mulher e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: agora o homem tornou-se como um de nós e conhece o bem e o mal. Não suceda que estenda a mão e tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso o Senhor Deus mandou para fora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual tinha tirado. E havendo expulsado o homem, pôs a leste do jardim do Éden os querubins e uma espada flamejante que se revolvia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. Vamos orar? Pai, nós estamos diante da Tua Palavra, então nos conduz, nos mostra o que o Senhor tem para nós, fala conosco e nos ajuda a entender o que o Senhor tem para cada um de nós aqui. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Nós estamos expondo, na medida do possível, dos domingos em que eu prego o Evangelho em Gênesis. Nós já percorremos os momentos substanciais dos primeiros capítulos e, sem nenhuma sombra de dúvida, nós estamos diante do momento mais importante da divisão de Gênesis. Eu já falei várias vezes aqui como Gênesis se organiza. Ele é um livro dividido no que eles chamam de toledotes, ou seja, em seções que toledotes literalmente significa esse é o relato da geração de, ou esse é o relato de, e aí a geração de Caim, Abel, a geração de Noé, de Abraão e assim por diante. E o único toledote, a única divisão que não tem o nome de alguém, mas é a toledote dos céus e da terra, é esse que nós terminamos hoje de ler, que vai do capítulo 2, versículo 4, até o capítulo 3, versículo 24. Então nós encerramos a segunda seção do texto. A primeira vai de Gênesis 1 ao 2, 3, em que Deus cria todas as coisas, e após ter criado todas essas coisas, forma o primeiro casal pactual da relação de Deus com toda a humanidade, coloca dentro do jardim para serem os sacerdotes do jardim, para serem aqueles que vão estar diante de Deus, servindo a Deus, cultivando o jardim de onde procede as ordens de Deus, a palavra de Deus, e um relacionamento perfeito com Ele. E os coloca numa relação, num pacto, num acordo, numa aliança de obras. Adão poderia comer com sua esposa todas as árvores do jardim, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não porque Deus queria os manter na ignorância, mas porque eles deveriam manter-se dependentes de Deus
para saber o que é o bem e o que é o mal, não serem independentes. Pois bem, no capítulo 3, a serpente, que era um dos mais astutos dos animais criados por Deus, apareceu, tentou Eva e Adão e os fez cair nas suas obras. Eles tornaram-se independentes de Deus para conhecer do bem e do mal. Eles se fizeram a fonte da ordem, da palavra, do conhecimento, ao invés de ser Deus essa fonte. E então nós estamos diante do principal ponto desse toledote, que é do versículo 6 em diante do capítulo 3. Vocês lembram que em vezes passadas, quando eu apresentei aqui para vocês, no hebraico a gente tem algumas estruturas literárias que a gente chama de quiasmo ou quiasma, que é uma estrutura triangular dentro do texto bíblico, que nas nossas traduções em português a gente não consegue ver assim a olho nu, mas se eu te explicar você consegue perceber. Por exemplo, se você se lembra que Deus, no começo desse toledote, ele criou primeiro o ser humano, capítulo 2, versículo 4 em diante. Depois ele criou a mulher, depois a mulher foi tentada pela serpente, e então aconteceu o pecado que nós lemos, bem no centro do toledote. E aí Deus fala para a serpente, porque ela apareceu por último, depois fala para a mulher, que foi a segunda a ser criada, e finalmente ele fala para o homem, que foi o último a ser criado. Vejam que há uma estrutura de A linha, B, B linha, C, C linha e D. Por que o autor faz isso? É só para ficar bonito, só para ficar complicado, só para os seminaristas, pastores falarem assim, no hebraico tem um negocinho? Não. É para mostrar qual é o centro do texto. Qual é aquilo que ele queria dar maior ênfase. E onde que ele queria dar maior ênfase? Do versículo 6 ao versículo 13. Exatamente uma parte do que nós lemos. O pecado e o que o pecado acarretou naqueles seres que foram criados, a sua auxiliadora, a serpente e todo o resto. Então, de maneira geral, a toledote a sessão que vai do capítulo 2 até o final do capítulo 3, ela tem um propósito de mostrar a tentação do primeiro Adão, ou seja, o ser humano que foi posto no jardim, no templo sagrado de Deus, o centro das suas ordens, a sua auxiliadora no trabalho de glorificar a Deus através das suas ordens foram recebidas, mandato cultural, mandato social, mandato espiritual. E em específico, o texto que nós lemos mostra o fracasso de Adão, a aliança das obras quebrada e o que o Gerhard van Groningen chama de o início ou a preparação ou a sinalização do pacto da redenção, como Deus começou a redimir o primeiro casal e com ele toda a humanidade através da semente da mulher. Eu passei rapidamente por essa contextualização, porque a menos que você esteja nos visitando, vocês já estão cansados de saber sobre o que eu estou falando aqui. Então, o tema que eu gostaria de tratar com vocês, ou o objetivo que eu tenho com vocês no sermão aqui, ele é duplo. Daria para fazer 2 sermões, só que eu não vou fazer isso com você. Então, eu vou tentar fazer um longo sermão hoje. Então, se segura na cadeira aí. Por um lado, eu vou te mostrar as consequências do pecado, ou o que o pecado fez, do versículo 8 até o versículo 12. As consequências do pecado do ser humano, e eu vou te mostrar também a postura de Deus frente ao pecado do ser humano. O Bryan Chapell, no seu livro Pregação Cristocêntrica, ele fala que todo texto bíblico sempre ensina-nos alguma coisa sobre Deus e sempre nos ensina alguma coisa sobre o ser humano. E esse texto nos ensina as consequências do pecado do ser humano e a postura de Deus, de misericórdia, de graça, frente a essas consequências. E é sobre isso que eu vou falar com vocês essa noite. Bem, a primeira parte eu vou falar sobre como o pecado trouxe desordem em 3 dimensões, aquelas mesmas 3 dimensões que o ser humano foi criado. A sua dimensão em relação com Deus, o mandato espiritual, a sua dimensão em relação com o ser humano e consigo mesmo, o mandato social, e a sua dimensão com a terra, o mandato cultural. E como que o pecado desordenou, como o pecado colapsou essas 3 relações. E é muito importante a ênfase nas 3 relações. O Francis Schaeffer, escrevendo no seu livro sobre Gênesis do espaço e tempo, ele fala o seguinte: nós, evangélicos, muitas vezes enfatizamos apenas a primeira relação, ou o colapso da primeira relação, nossa relação com Deus. E falhamos em enfatizar adequadamente todas as outras existentes, a relação com os outros e a relação com a terra. Isso é muito importante, porque se nós não temos uma compreensão da queda e das dimensões corretas da queda, nós não teremos compreensões das dimensões da criação de Deus e da redenção de Deus. Então, a gente sabe que o pecado
colapsou a relação espiritual com Deus? Em primeiro lugar, porque Adão e Eva se esconderam de Deus. Olha o que diz o versículo 8. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e a sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde estás? E o homem respondeu: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque eu estava nu, por isso eu me escondi. Primeira lição que a gente aprende aqui nesse texto sobre as dimensões do pecado e qual é a primeira relação que o pecado colapsou, foi a relação com Deus. Foi o mandato que Deus tinha e a relação que ele tinha com Adão e Eva no jardim. E nós percebemos que Deus faz também 3 perguntas aqui, e a primeira pergunta que ele faz para Adão é: onde está? E é claro que essa não é uma pergunta ingênua, é claro que não se trata da localização espaço-geográfica de Adão, porque eles estavam no mesmo lugar. Eles inclusive estavam fazendo a mesma coisa que eles faziam sempre. Como sempre, Deus aparecia, conversava com eles na viração do dia, ou no vento, no sopro do dia, como diz o texto. E ele pergunta onde ele estava, mas é claro que aqui ele estava se referindo à relação deles. E o colapso que a relação deles havia entrado por causa do pecado de Adão. A morte que a relação que eles tinham, que era perfeita. Nós vemos aqui na pergunta de Deus, porque Adão não estava lá para recebê-lo e para conversar com ele. Mas mesmo assim, Deus com muita graça foi até o encontro de Adão. Deus perguntou onde Adão estava, porque ele não ia deixar o homem onde ele estava. O homem estava com medo. O Schaeffer fala que a primeira menção de um colapso também psicossomático ou psicológico do ser humano, por ele ter rompido da sua relação com Deus, é a primeira vez que a gente tem aqui uma relação, um problema psicológico sem ordem biológica. Uma ansiedade, um medo de se encontrar com Deus, porque ele viu que ele estava nu. A gente aprende aqui, e o que isso ensina para mim e para você de maneira prática, que apesar de nós termos sido criados como seres espirituais, como Adão e Eva foram criados, eram os nossos representantes, significa que qualquer um de nós que estava lá poderia ter feito o mesmo. Apesar de eles terem sido feitos seres espirituais, com a semente da religião no seu coração, com o senso da divindade, mesmo assim o pecado arrebentou com essa relação. E é por isso que hoje as pessoas ainda se escondem de Deus, ainda usam a criação de Deus, como disse o apóstolo Paulo, substituindo o Criador e se escondendo atrás de falsos deuses. Por isso que João Calvino dizia que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Esse senso da divindade, essa semente da religião, essa disposição natural que a gente tinha para Deus, hoje encontra-se perdida por causa do pecado. Foi a primeira relação que o pecado arrebentou. Mas o texto continua mostrando que a gente sabe que o pecado colapsou uma outra relação, a relação entre os seres humanos, porque Adão e Eva se esconderam um do outro. Olha o que diz o versículo 11 e 12. Deus perguntou-lhe outra vez: quem te mostrou que estava nu? Comeste da árvore da qual eu te ordenei que não comeste? E respondeu então o homem: a mulher que me deste deu-me a árvore e eu comi. Agora, a segunda pergunta que Deus faz para Adão é quem? A primeira foi onde, e agora ele pergunta quem? Ou seja, novamente não é uma pergunta ingênua, porque ele sabia quem foi. Adão só tinha uma auxiliadora no jardim, ele sabia quem lhe era correspondente, que ele mesmo havia criado ela. E ele diz: como estão suas relações pessoais agora? Aquele casal de Gênesis 2, versículo 24, Adão, que a primeira fala registrada dele é um poema para Eva, dizendo: essa é osso do meu osso, carne da minha carne, ela corresponde a mim, a gente tem harmonia, a gente tem identificação. Aquela relação de Gênesis 2, 24, 25 foi colapsada pelo pecado. Agora, eles não se reconhecem mais, agora eles têm vergonha um do outro porque estão nus. Agora, mais do que isso, Adão acusa Deus, dizendo: é a mulher que você me deu, que me deu de comer da árvore e eu comi. O pecado arrebentou com a relação do casal. Agora, aquela relação que era caracterizada por cumplicidade, por harmonia, por completude, agora é caracterizada por omissão, por ausência, por culpabilização. E o que isso ensina para nós? Que apesar de nós também termos sido criados seres relacionais, o pecado ele arrebentou com as nossas relações. E antes eram marcadas por completude,
eram marcadas pela capacidade que a gente tinha de entender analogicamente dimensões da própria Trindade, de seres, pessoas diferentes, vivendo juntas em harmonia e beleza. Agora as relações entre os seres humanos são marcadas por disputa, por poder. O pecado fez isso. Desobediência a Deus fez isso. E em terceiro e último lugar, a gente sabe que o pecado colapsou uma outra relação, que foi a relação com a terra. Porque Adão e Eva se esconderam entre as árvores. Isso é interessante. Olha o que diz o versículo 8, depois a gente pula para o 13. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Pula para o versículo 13. E o Senhor Deus perguntou à mulher: o porquê foi que fizeste? E ela respondeu: a serpente me enganou e eu comi. A terceira pergunta que Deus faz aqui é por quê. Ele perguntou onde, ele perguntou quem e depois ele perguntou por quê. E novamente, é claro que Deus sabia de todas as coisas, mas ele queria saber o que estava por trás, a motivação, o que tinha acontecido. E pasmem, o que aconteceu foi que um animal da criação, essa criação ao qual Adão e Eva tinham sido colocados no jardim para subjugar, para dominar, para exercer controle, para serem corregentes de Deus ali, eles haviam sido enganados por essa criação. E aquele que era para subjugar, foi subjugado. E as árvores que Deus tinha mostrado para Adão e falado assim: todas essas árvores você pode comer livremente, porque eram para o desfrute de Adão, do seu trabalho, agora se tornaram meios dele se esconder de Deus. Eram meios através dos quais Adão procurou esconderijo, que era para ser meio de desfrute, se tornou meio de esconder de Deus. Isso mostra como o pecado marcou, colapsou e arrebentou com as nossas relações com a cultura também. O primeiro casal que foi escolhido para ser os sacerdotes da ordem natural, corregentes de Deus, foram enganados porque não obedeceram a Deus, quiseram ser a fonte de ordem, de organização e de funcionamento de toda a realidade, e só trouxeram desordem quando fizeram isso. E o que isso significa para mim e para a sua vida é que apesar de nós termos sido criados seres de relação com a terra, de relação com a cultura, muitas vezes nós somos enganados pelos elementos da cultura e nós muitas vezes trocamos e deixamos a criatura, a criação de Deus assumir o lugar do Criador, como diz o apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 1, do versículo 18 em diante. Muitas vezes a gente pega aquilo que deveria servir de meio de desfrute e transforma num lugar para se esconder de Deus, transformando no Deus da nossa vida, seja o dinheiro, seja o trabalho, seja qualquer coisa, porque mostra que as nossas relações com a cultura foram arrebentadas pelo pecado. Então o texto termina mostrando as dimensões do pecado, como o pecado é alguma coisa séria, a doutrina da depravação total, que é uma doutrina cara para os cristãos reformados como nós, ela não fala só da extensão do pecado, ou seja, como todos os seres humanos foram depravados no pecado, mas ela fala da profundidade do pecado também, como o ser humano inteiro foi depravado, em todas as suas relações, não só com Deus, como disse Schaeffer, mas com os outros, consigo mesmo e com a terra. E apesar de nós termos sido criados em harmonia, em funcionalidade, em ordem, o pecado trouxe desordem. Porque nós não nos satisfizemos na fonte como Deus, como fonte das ordens, e procuramos nos dar ordens. Procuramos ser autônomos, na melhor acepção da palavra, ao invés de esperarmos o nomos, a lei de Deus, não de nós, mas de Deus. O texto continua, e isso seria uma segunda parte do texto, mostrando como Deus se comportou, como Ele se posicionou diante disso. A estrutura quiasmática vai mostrar então agora o caminho que a gente chegou até aqui, até esse cume, até o versículo 13, até o ápice do que aconteceu, e agora é como se o texto fosse voltando. Então lembra, criou o homem, criou a mulher, veio a serpente e eles caíram em pecado. Aí agora ele volta, tratando com a serpente, tratando com a mulher, tratando com o homem. E muitas vezes a gente encara esse tratamento de Deus com a serpente, com a mulher e com o homem, como as maldições de um Deus irado, o castigo de Deus em Adão e Eva por ter se magoado frente à surpresa do pecado. De repente, um dia ele chegou lá no jardim e ele, meu Deus, o que Adão e Eva fizeram? Eles pecaram contra mim.
Algumas pessoas têm essa imaginação a respeito de como aconteceu esses fatos, só que o que eu gostaria de chamar a sua atenção aqui é que, na verdade, a relação de Deus com a serpente, com a mulher e com o homem, e comigo e com você, não é a de vingancinha de um Deus magoado porque foi ferido, mas é muito mais próximo daquilo que o Tim Keller chama de o Deus pródigo, que estava disposto a ir até o pecador, gastar tudo da sua glória e começar a mexer no que iria culminar na cruz de Cristo para mim e para você. Então se trata do encontro de Deus ao pecador, que ele cuidou, e cuidou dele nas dimensões que ele falhou. A gente percebe o cuidado de Deus aqui, porque em primeiro lugar, apesar do engano que a criação fez com Adão e Eva, a serpente fez com Adão e Eva, Deus amaldiçoou a serpente e a sua geração. Olha o que diz o versículo 14 e 15. Então o Senhor Deus disse à serpente: por que fizeste isso, serás maldita dentre todo o gado e entre todos os animais do campo. Andará sobre o seu ventre, comerá do pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. A primeira vez que uma maldição aparece na Bíblia é aqui. Da mesma forma que Deus abençoou em Gênesis 3 vezes, ele abençoou o sexto dia, ele abençoou o ser humano e ele abençoou também toda a criação. E a bênção, vocês lembram que nós falamos, era o sinal de Deus ou a mão de Deus abençoando para que ele frutificasse, para que o ser humano, a criação crescesse, se multiplicasse. Aqui, a primeira vez que uma maldição aparece, ela vai aparecer outras 2 vezes, ele abençoou 3 vezes, ele vai amaldiçoar 3 vezes, ele não vai amaldiçoar Eva e ele não vai amaldiçoar Adão, mas a serpente ele amaldiçoa. E é claro, é o antônimo da bênção, ou seja, diz respeito a alguém. Todas as vezes que a Bíblia diz da maldição sobre alguém, como nós lemos hoje na lei, e Gênesis foi escrito para o mesmo povo que recebeu a lei que você leu hoje no culto, é que as maldições, da mesma forma que a bênção é a mão de Deus para que sua criação multiplicasse, a bênção também era o juízo sobre a criação de Deus, e no caso aqui, sobre a serpente e toda a sua geração. E aqui é interessante falar algumas coisas, que quando a gente lê que ela rastejará sobre o seu ventre, não significa que a serpente andava antes. Tem gente que enxerga aqui uma espécie de demônio de Komodo, um dragão, um animal antigo. Significa isso, lembre-se, Gênesis não foi escrito para satisfazer as minhas e as suas curiosidades sobre genética, sobre a origem biológica do mundo. A imagem que provavelmente Moisés está contrapondo aqui é uma imagem que Israel conhecia bem, que era da serpente no Egito, principalmente na coroa de Faraó, que estava em pé, em posição de ataque. E o que Deus está fazendo aqui é: você não ficará mais em posição de ataque, você vai ficar rastejando para sempre sobre o seu ventre, porque eu estou contendo a sua força contra a descendência que eu vou gerar. Isso aqui nada mais é do que Deus contendo o poder da serpente, que o Apocalipse depois vai nos ensinar que é o diabo. E como em Apocalipse também, ele mostra como Deus conteve essa serpente ali, no seu poder, é a graça de Deus não permitindo que ela enganasse ainda mais o povo. A gente chama isso em teologia de graça comum. O que Deus estava fazendo aqui era contendo o poder do diabo de enganar de novo a humanidade, evitando que outros elementos criados por ele enganem e subjuguem novamente os seus filhos, como a serpente fez. E mais do que isso, tem uma outra expressão aqui linda, que os antigos chamaram de o proto-evangelho, ou seja, a primeira vez que o evangelho foi explicitado nas escrituras, que é o versículo 15, que fala que Deus ia pôr inimizade entre a mulher e a sua descendência e a descendência dela. Tem gente que usa esse texto aqui para falar que a Eva e a serpente eram amigas das antigas, e por isso que Deus precisou botar inimizade entre elas. Elas eram amigas, eu vou botar vocês para brigar. Amiga de cobra, venenosa, aquela amiga da Eva. Não é isso que o texto está falando. O que ele está falando aqui é: eu vou fazer uma separação entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. Se por um lado Deus começou reagindo frente ao pecado com graça comum, contendo a maldade para toda a humanidade, aqui ele trabalha com graça específica, o que o Van Groningen chama de antítese. Ele separa 2 povos, ele separa 2 sementes, aquilo que Agostinho chamava de as 2 cidades. E ele fala: essas 2 cidades serão inimigas. O povo que eu vou estabelecer da descendência da mulher
por mais que ele seja ferido o calcanhar, que é um ferimento grave, mas não fatal, ele vai pisar a sua cabeça no final. E é claro que isso apontava para Cristo, o povo que Deus iria agora começar a separar, e todo Gênesis, de agora em diante, vai começar a falar sobre esse povo, sobre a descendência de Adão, que é da semente da mulher, que não é Caim, mas é Sete, e depois Noé, e depois Abraão, Jacó, Judá, até chegar em Cristo. Toda a Bíblia fala sobre isso aqui, sobre esse povo que Deus formou, de onde viria o rei prometido para pisar a cabeça da serpente. Por isso que ele é o proto-evangelho. Por isso que é a primeira vez que o evangelho é pregado aqui. São as duas cidades. O texto então está mostrando, ao invés de um Deus mau, magoadinho por causa do pecado, ele está mostrando como ele agiu com graça, contendo a serpente, falando que ela ia ficar abaixada para sempre, como que ele ia criar um povo que ia ter um coração numa direção totalmente diferente do coração das pessoas que eram da descendência da serpente, mostrando que ele ia agir com graça comum e com graça especial, com graça salvífica. Desde aqui, apesar de desordenada e enganosa que a criação estava, Deus estava cuidando do seu povo, Deus estava contendo o mal. Essa é a primeira lição da segunda parte que a gente aprende. A segunda é que a gente percebe o cuidado de Deus, porque apesar das dores e das disputas que a mulher e o homem enfrentariam, Deus abençoou os seres humanos. Olha o que diz o versículo 16. E diz para a mulher: multiplicarei grandemente a tua dor da gravidez, com dor dará luz a filhos, e o teu desejo será com o teu marido, e ele te dominará. O pecado atingiu a mulher nas principais marcas da sua feminilidade. Ou, para não dizer que coisa de mulher é só ficar grávida ou ter desejo com o marido, os ouvidos mais feministas talvez arrepiariam, para dizer aquilo que é específico sobre a mulher, porque ainda são só elas que têm útero. Então o que ele está falando aqui é, na geração de filhos e na sua relação com o seu marido, eu multiplicarei as dores e aumentarei as disputas. E algumas pessoas percebem aqui uma maldição, elas não percebem o cuidado de Deus, só que elas não conseguem entender. É porque o que nós estamos lidando aqui é com a desordem instaurada em níveis últimos. Vocês lembram que a mulher multiplicar e dar à luz em Gênesis 1, 26, 27, 28, era uma bênção de Deus, era uma ordem de Deus. E que quando eles quebraram as ordens de Deus, eles quebraram a possibilidade disso acontecer. A mulher não geraria mais fruto em pecado. A mulher não conseguiria ter mais relação com seu marido em pecado. E o que Deus fez aqui foi, apesar da desordem, do caos que você e Adão instauraram na ordem do ser, o que vai acontecer aqui, apesar da dor e apesar das disputas, você ainda vai frutificar, você ainda vai permanecer relacionando com seu marido. Ou seja, as dores da gestação e as disputas do casamento deveriam ser encaradas como provas do cuidado de Deus na nossa vida, e não o contrário. E não vingança que a gente quer ter com a Eva, um dia que a gente encontrar com ela, aquela danada que fez com que eu sentisse dores e que eu tivesse desentendimento com meu marido. Não é isso, é o contrário. É porque em meio às dores e às disputas ainda existe frutificação. Mais do que isso, veja o que o versículo 20 fala. Adão chamou Eva, a sua mulher, porque ela foi a mãe de todos os viventes. E é lógico que, mais uma vez, aqui não é uma menção genética, porque o pecado não tem dimensões só genéticas. Nós não somos herdeiros da condição pecaminosa por genes. Da mesma forma que Gênesis, depois do capítulo 4, versículo 20, vai falar que Jubal foi o pai de todos que viviam em tendas, e Jubal foi o pai de todos que tocavam harpas, claro que não é genético. Ele só gerou gente que morava em tendas por carga genética, ou ele só gerou músicos por carga genética. Não é isso. O que ele está falando aqui, e em Gênesis 4:20, é que Eva só conseguiu ser mãe, Jabal só conseguiu viver em tendas, Jubal só conseguiu tocar harpa, porque a graça de Deus permaneceu com eles em frente ao pecado. É da paradigmaticidade de Eva. Eva é um paradigma da maternidade ser possível para todas as mulheres, por causa da graça de Deus. Ela é a mãe de todos os seres viventes, porque também foi a primeira que quase, se não fosse a graça de Deus, interrompeu a possibilidade de qualquer mulher gerar qualquer filho.
A gente percebe o cuidado de Deus, a graça de Deus. Eu sempre encarei essa volta do quiasmo nas serpentes, na mulher e no homem como as maldições, sabe? Agora Adão e Eva vão ver, agora eles vão pagar pelo que eles fizeram. Mas é o contrário. É Deus cuidando deles, é Deus indo até eles, como Ele sempre fez em toda a Escritura, quando Ele mandou Seu Filho por nós, quando Ele sempre fez, Ele fez no primeiro caso de pecado, e Ele sempre faz isso conosco. A gente percebe o cuidado de Deus também, em terceiro lugar, porque apesar do suor e do sofrimento, o homem continuaria trabalhando e frutificando na terra. Olha o que diz o versículo 17 e 19. E disse para o homem: por que deste ouvido a voz da mulher e comeste da árvore da qual eu te ordenei, não comerás dela? Maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento comerás delas todos os dias da sua vida. Ela te produzirá espinhos e ervas daninhas, e terás de comer das plantas do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste tirado, porque és pó, e ao pó voltará. Da mesma forma que Deus tinha dado uma ordem para Adão, o mandato cultural, a ordem de cultivar a terra, aqui o pecado, como eu mostrei para vocês no começo, colapsou isso. Mas Deus aqui mostra que apesar do suor, do sofrimento, dos espinhos, de toda a dureza do trabalho a partir de então, a terra ainda continuaria frutificando. Deus continuaria abençoando e Ele continuaria comendo da terra, a revelia dele mesmo, por graça de Deus para Adão e para todos que estavam em Adão. Nós, que só enxergamos o suor do trabalho, que só enxergamos a dureza, o sofrimento, aqueles que plantam e não colhem, aqueles que trabalham e não desfrutam, que trabalham e são roubados, a gente só enxerga nisso maldição, consequência do pecado, mas na verdade a gente deveria ver Deus possibilitando ainda, apesar disso, frutificação, trabalho, sustento e desfrute. Cuidado de Deus, cuidado de Deus. Apesar do homem ter desobedecido à ordem de Deus, pela graça ele ainda desfruta de alimento na terra, e terra essa que ele vai voltar a fazer parte porque ele era pó. E em quarto e último lugar, para a gente terminar, a gente percebe o cuidado de Deus acima de tudo, porque além dele restabelecer a relação entre os seres humanos, a relação com a terra, ele restabeleceu ali já a possibilidade da relação entre eles, o mandato espiritual. Veja o que diz: apesar da relação quebrada, Deus cobriu o pecado de Adão e Eva, versículo 21 até o versículo 24. E o Senhor Deus fez roupas de peles para Adão e a sua mulher, e os vestiu. Então o Senhor Deus disse: agora o homem tornou-se como um de nós e conhece o bem e o mal. Não suceda que, estendendo a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso o Senhor Deus o mandou para fora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual foi tirado. E havendo expulsado o homem, pôs ao leste do jardim do Éden os querubins e uma espada flamejante que se revolvia por todos os lados para guardar o caminho para a árvore da vida. Claramente aqui em quarto e último lugar a gente vê o cuidado de Deus na relação espiritual que havia sido quebrada. Apesar dela ter sido quebrada, do homem ter se escondido de Deus, ter cobrido suas vergonhas com folhas que ele costurou, Deus matou um animal, vestiu ele com peles, cobriu. A palavra hebraica labash ou labesh, para cobrir, ela também é usada muitas vezes para se referir ao que Deus faz com o pecado, de perdoar. Deus cobriu as nossas vergonhas, Ele cobriu o nosso pecado. Como diz o Salmo 132, salmo lindo, nos 3 últimos versículos fala da promessa para mim e para você. E olha a relação dele com Gênesis. O salmista no Salmo 132, versículo 16, canta assim: também vestirei os seus sacerdotes de salvação, os seus santos saltarão de prazer. Ali farei brotar a força de Davi, prepararei uma lâmpada para o meu ungido, vestirei os seus inimigos de vergonha, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Olha as dimensões da redenção de Deus, já prefiguradas ali. Deus, mais do que isso, Ele cobriu a vergonha. Ele, quando colocou Adão e Eva para fora do Éden, fica parecendo assim, pronto, acabou, eles perderam tudo que eles podiam. Não, era cuidado de Deus para que eles não comessem da árvore da vida e ficassem ali para sempre naquela condição de relações rachadas.
foi cuidar de Deus, ter colocado querubins ali. E pensem comigo, como a figura dos querubins são importantes para Israel. Israel tinha em cima da Arca da Aliança a figura de querubins. Israel tinha no véu, na cortina que separava a Arca da Aliança, o lugar santíssimo do lugar santo, querubins estampados, para eles lembrarem da condição dos seus primeiros pais, para eles lembrarem que Deus não podia conviver com o pecado, mas mesmo assim era sinal da graça, do amor, da misericórdia de Deus, que os impediu de comer da árvore da vida e vivessem permanentemente ali. É porque não é para sempre. Deus não queria que fosse para sempre daquele jeito. Portanto, a gente pode concluir que a história de Gênesis 3, do 8 até o 24, parece uma história triste. Parece ser a história do paraíso perdido. Mas ela também é uma história rica e cheia. E olha, quanto mais eu estudava, mais eu via assim que eu não ia conseguir nem arranhar. Porque hoje, se você não viu, eu fiz 2 sermões, né? 7 pontos. Você pode sair de hoje e falar assim, o pastor hoje pegou 7 pontos. Porque nem eu arranhei a superfície de Gênesis 3, do 8 ao 24. Porque ela é uma história da graça de Deus, de como Ele cuidou de nós. E acima de tudo, não só que o paraíso foi perdido, mas que o paraíso estava sendo restaurado pela semente da mulher que está em Cristo. O Sidney Greidanos, num pequeno texto que eu vou ler para você, preste atenção, ele resume tudo isso que a gente viu até aqui. Ele diz o seguinte: a igreja chamou essa porção de proto-evangelho. O primeiro evangelho, isso é, a boa notícia de que o mal não vai dominar para sempre, mas a semente da mulher ferirá a cabeça da semente da serpente. Gênesis segue essa semente da mulher de Adão até Sete, Noé, Abraão, Isaac, Jacó e Judá. E o restante da Bíblia inteira seguirá a trilha de Davi até Jesus Cristo. Jesus é a semente da mulher, o segundo Adão. O véu, a cortina que separava o povo da presença de Deus era bordado com querubins para lembrar-os que pecadores não poderiam entrar na presença de Deus novamente. Mas quando Jesus morreu, o véu foi rasgado de cima a baixo em 2 e os querubins não bloqueavam mais o caminho até a presença de Deus. A esperança das relações restauradas com Deus, com o próximo e com a terra. A história de Gênesis é a história do paraíso restaurado, do cuidado de Deus para o seu povo. O que isso muda na minha e na sua vida de maneira prática? Eu fiz várias aplicações de como Deus, como o pecado arrebentou nossas relações com as pessoas, com Deus. A gente se esconde de Deus, a gente disputa com as pessoas, a gente se esconde e usa a criação de maneira errada. Eu já apliquei isso. Agora tem uma coisa só que eu queria lembrar. Como Deus lidou com o pecado, como que Deus lidou com essa desordem cósmica, como que Deus foi com graça comum e salvífica lidando com isso, é muito importante para mim e para você. Porque várias pessoas, mesmo na igreja há muitos anos, não conseguem entender o problema do mal, o chamado problema do mal. Por que eu sofro? Por que me dói? Por que dói? Por que eu trabalho com suor? Por que é difícil? As pessoas não conseguem entender o problema do pecado porque elas não conseguem entender a dimensão da queda. Para as pessoas é mais ou menos o seguinte, elas têm uma imagem assim, que a realidade está tudo bem com a realidade. Só que aí de vez em quando acontece uma coisa errada. Uma doença, um problema no casamento, um nascimento com uma deficiência física, uma dor, um roubo, uma tragédia. E aí eu me pergunto, Deus, o que o Senhor estava fazendo que permitiu isso acontecer comigo? Essa talvez seja a compreensão mais minúscula do pecado, que eu e você não podemos ter. Quando a gente entende o que aconteceu aqui com Adão e Eva e o que eles instauraram, ao grau da ofensa que eles fizeram com Deus, a gente tem um outro olhar sobre a realidade. Sabe qual que é o olhar da realidade em pecado, a realidade depois do Éden, a realidade em Adão? É que tudo não faz nenhum sentido. Tudo está em desordem. Tudo está absolutamente errado. A nossa relação com Deus, todo mundo que nasce em pecado, quem nasce em Adão, nasce na desordem, nasce em inimizade com Deus, como diz o apóstolo Paulo. Se você tem inimizade com Deus, se você nasceu em inimizade com Deus, você nasceu com inimizade com a fonte de toda a existência. Está tudo errado. Tudo pode dar errado. O seu casamento, o seu trabalho, você com você mesmo, as suas relações. Só que em meio às dores, ao suor, ao caos, Deus na sua infinita graça ainda faz que a chuva caia e as plantas nasçam.
Deus ainda faz que em meio a dores as crianças nasçam, em meio às disputas os casamentos permaneçam, e em meio ao suor e ao sofrimento as pessoas trabalhem. Acima de tudo, Deus ainda faz que pessoas que nasceram em pecado possam ser colocadas na aliança e serem parte da semente da mulher. Essa é a graça de Deus, essa é a restauração. Se a gente não tem as dimensões do pecado, se a gente não tem dimensão do que Adão e Eva fizeram na realidade, as consequências disso, a gente nunca vai saber o imenso cuidado que Deus teve, a imensa misericórdia, e aí a gente vai ficar exigindo coisas para Deus mesmo, porque a gente não vai saber o que Ele fez. Deus tinha que ter me dado saúde, como é que Deus deixa acontecer isso no meu casamento? E a minha empresa, como é que Deus permite isso? Irmão, não era nem para ter vida, mas no meio da morte, no meio do caos, Deus nos dá expressões de amor, expressões de cuidado, que ainda são imperfeitas, ainda são incompletas, mas elas já apontam para a promessa. Elas já apontam para a promessa que não vai ser assim para sempre. Por isso que a gente não comeu da árvore da vida, e é por isso que a gente morre. Elas apontam para a promessa de que a serpente vai ser pisada pela semente da mulher. Então, grávida, quando você estiver com dor, esposa, quando você estiver com raiva, trabalhador, quando você estiver suando, e acima de tudo você, quando você estiver com dúvidas da sua fé, quando você estiver pensando que Deus te esqueceu, lembre-se, Ele nunca fez isso como sinal de castigo, de maldição, ou que Ele não te ama. É que em meio às dores Ele ainda te dá filhos, em meio aos disputas Ele ainda te dá casamento, em meio ao suor Ele ainda te dá frutificação, e em meio às dúvidas, às incertezas, aos pecados, Deus ainda nos dá a relação por causa de Cristo, por causa do sacrifício de Cristo, do segundo Adão. Apesar da morte, nós temos vida e temos esperança. Nós temos a esperança de que nós vamos morar numa cidade onde dos olhos toda lágrima vai ser enxuta, aonde a gente vai morar numa cidade em que a árvore da vida vai dar fruto em todas as suas estações, e a gente vai poder comer em todas, e nós não precisaremos nos esconder mais de Deus, porque a luz dele vai brilhar como o sol de meio-dia, e não vai ter mais nada para se esconder de Deus, porque a gente vai viver ali perfeitamente. Esse é o Evangelho, e isso precisa mudar as nossas relações, isso precisa mudar a forma como a gente sofre, como a forma como a gente sente dor, como a forma que a gente olha as disputas do nosso casamento, as complicações do nosso trabalho. Ao invés de pensar que é castigo de Deus, é graça de Deus permitindo que a gente ainda trabalhe, frutifique, se case, experimente as coisas que eram do Éden, que nós somos privados por amor, por graça. Vamos orar.